Meus irmãos, a graça do Senhor seja com cada um de vocês na noite de hoje, para a glória do nome do nosso Deus. Abramos a palavra do Senhor em Colossenses, no capítulo 2. Colossenses, capítulo 2. Leremos do versículo 1 ao versículo 5. Colossenses 2, de 1 a 5. Assim nos diz a santa e inerrante palavra do nosso Deus, irmãos. Gostaria, pois, que soubesses quão grande luta venho mantendo por vós, pelos laodicenses e por quantos não me viram face a face, para que o coração deles seja confortado e vinculado juntamente em amor, e eles tenham toda a riqueza da forte convicção do entendimento, para compreenderem plenamente o mistério de Deus, Cristo, em quem todos os tesouros da sabedoria e do conhecimento estão ocultos. Assim digo, para que ninguém vos engane com raciocínios falazes, pois embora ausente quanto ao corpo, contudo em espírito estou convosco, alegrando-me e verificando a vossa boa ordem e a firmeza da vossa fé em Cristo. Até aqui, irmãos, a leitura da palavra do nosso Deus. Vamos orar mais uma vez. Nosso Deus e bondoso Pai, louvado seja o teu nome. Nós bendizemos ao Senhor porque neste culto já ouvimos a tua palavra que foi lida, já cantamos ao Senhor, externando perante ti todas as nossas afeições pelo Senhor, as nossas convicções. Nós declaramos que confiamos no Senhor, declaramos que confiamos em ti, porque precisamos de ti, e já declaramos, ó Deus, que tu és a razão da nossa vida, a razão da nossa existência, do nosso viver. Por isso, Deus, nesta hora, quando a tua palavra foi lida e será aplicada ao nosso coração, nós clamamos ao Senhor pela tua iluminação e clamamos ao Senhor para que o teu Espírito opere na nossa vida, nos edificando, nos guardando, nos transformando, nos mobilizando, ó Deus, ao trabalho do Senhor. É o que oramos a Ti nesta hora, em nome de Cristo, para a Tua glória. Amém. O que você faria se soubesse que tem um tesouro escondido nas ruas do nosso bairro? Vila Espanhola. Um magnata, um homem muito rico, escondeu um tesouro muito precioso, $1 milhão em joias, pérolas, valiosíssimas, estão ocultas em um baú nas ruas do bairro de Vila Espanhola. Em 2020, foi encontrado o tesouro de $1 milhão que há mais de 10 anos estava sendo procurado, investigado nos Estados Unidos. $1 milhão em pérolas, em pedras preciosas. Esse tesouro chegou então, essa busca chegou ao fim nos Estados Unidos, numa história de caça ao tesouro que já durava então uma década. Um homem muito rico, chamado Forrest Fenn, ele escondeu um baú cheio de joias numa das montanhas que se localizavam do Novo México até o Canadá, o noroeste do Canadá, né? Ele escondeu um tesouro muito precioso
E esse tesouro, então, mobilizou muitos homens aventureiros na sua busca. Nesta busca incansável, muitos homens foram mortos. 2016, 2017, pessoas foram encontradas mortas pelas aventuras, pela busca, pela procura deste tesouro precioso. O Forrest Fenn, ele diz o seguinte: estava sob uma marquise na exuberante vegetação florestal das montanhas rochosas, e não havia se mudado do local onde eu escondi há mais de 10 anos. Não conheço a pessoa que o encontrou, mas o poema em meu livro o levou ao local exato. Ele colocou pistas num livro de memórias que ele havia escrito com um poema de 24 versos, e nesses versos, então, estavam ali as pistas. Alguns, na sua tentativa, não encontraram, mas este homem que não se identificou, encontrou depois de muito tempo. E tem algo muito interessante, porque esse tesouro, veja só, o tesouro, o suposto tesouro, incluía peças de ouro e rubis, 8 esmeraldas, 2 safiras de Ceilã, diamantes, 2 antigas pedras de jade chinesas e pulseiras de ouro pré-colombiano. Então, era um tesouro interessantíssimo, né? E tudo isso estava registrado, todas as pistas no livro, né? Numa tradução livre, O Prazer da Caça. Alguém então fez a pergunta para Forrest Fenn, por que ele decidiu fazer isso? Por que ele decidiu colocar um tesouro tão valioso para que pessoas então pudessem procurá-lo? E ele simplesmente respondeu: para que as pessoas se levantassem de seus sofás. Em outras palavras, para dar uma razão de vida, uma motivação às pessoas. Qual é o tesouro da sua vida? O que você busca? O que você procura? Qual é o que dá razão para você, para a tua existência? E se eu falasse para você que você tem um tesouro de valor infinito à sua disposição, para você, um tesouro que não está oculto, mas um tesouro que foi revelado, disponível a você e disponível para todos que buscam esse tesouro, todos que procuram. Eles não terão uma morte trágica, mas eles encontrarão esse tesouro, se buscarem e se procurarem de todo o coração. O apóstolo Paulo trabalha exatamente por isso. O trabalho incansável do apóstolo é fazer com que as pessoas encontrem esse tesouro. É fazer com que elas tenham à disposição da sua vida esse tesouro valiosíssimo. Ele fala que é Jesus Cristo. O apóstolo Paulo, na sua forte cristologia, ele vem falando sobre Cristo desde o início do capítulo 1. Ele está falando da excelência de Cristo, da supremacia de Cristo. Cristo é supremo sobre todas as coisas. Cristo é supremo sobre a criação, sobre a obra da criação. Cristo é supremo sobre a obra da redenção. Ele é Senhor absoluto, infinito. E Paulo está falando isso exatamente porque esta igreja estava sofrendo o grande risco de tirar o seu coração deste tesouro inesgotável para colocar as suas esperanças, a sua expectativa numa falsa riqueza, num falso conhecimento. E Paulo então escreve para vacinar esta igreja, para capacitá-la a lidar com as mais diversas heresias que estavam sendo transmitidas naqueles dias, não só em Colossos, mas também em Laodiceia, em Hierápolis, e todas as cidades vizinhas ali de Colossos estavam sendo infestadas por esses falsos mestres que ensinavam uma mentira que não alimentava e que não satisfazia
o coração das pessoas. Paulo diz que ele é o embaixador desse tesouro precioso. Ele é o revelador, ele é quem descortina a maneira correta de encontrar esse tesouro, Cristo. E por isto ele trabalha incansavelmente por esta preciosa obra. No capítulo 1, do versículo 24 ao 29, ele falou que ele trabalha pela igreja em geral. Mas agora, de 1 a 5, ele fala que ele luta pela causa específica dos colossenses. Ainda que ele não conhecesse pessoalmente esta igreja, ele então trabalha incansavelmente pelo crescimento e pelo desenvolvimento da igreja do Senhor. Por isso, eu gostaria de pregar nessa noite sobre o seguinte tema: trabalhe devotadamente por uma igreja forte. Trabalhe devotadamente por uma igreja forte. Você trabalha pela igreja? Você trabalha por esta igreja e para esta igreja? O ensino da palavra de Deus nesta noite para você é que você deve trabalhar com devoção. Você deve trabalhar com toda a dedicação por uma igreja forte. Mas eu pergunto, como você e eu podemos trabalhar por uma igreja forte? À luz desse texto, como podemos trabalhar por uma igreja forte? Em primeiro lugar, lutando pela igreja. Esse é o primeiro ponto. Lute pela igreja de Cristo. Lute incansavelmente pela igreja de Cristo. Como um soldado, por exemplo, luta pela sua nação, ou como um atleta batalha pela sua nação, pela sua conquista. O apóstolo Paulo, ele inicia exatamente assim: gostaria, pois, que soubesses quão grande luta venho mantendo por vós, pelos laodicenses, e por quantos não me viram face a face. Veja que no versículo 28, ele já havia dito que ele trabalha para que as pessoas sejam completas em Cristo, para que elas sejam plenas no Senhor Jesus. E ele descreve no versículo 29 a maneira como ele trabalha. Ele diz: por isso é que eu também me afadigo, esforçando-me o mais possível, segundo a eficácia que opera eficientemente em mim. O apóstolo Paulo está dizendo que ele se afadiga esforçando-se, ou seja, ele trabalha exaustivamente, como um atleta que treina, que corre, porque a palavra aqui, esforçando-me, é a mesma palavra para a grande luta, é a mesma palavra, tem a mesma raiz. Quando ele diz que ele se esforça no versículo 29, ele diz que luta no versículo 1. Então, ele está dizendo a esta igreja: olha, eu quero que vocês tenham consciência, eu quero que vocês saibam a luta que eu tenho travado pelo crescimento de vocês, pelo desenvolvimento de vocês, pela maturidade de vocês. A palavra grega aqui é de onde vem a nossa palavra agonia. Eu falei isso no sermão que eu expus, do 24 ao 29. E ele está dizendo aqui que ele luta agonizando, ou que ele luta trabalhando fortemente. A palavra argon, aqui no grego, é de onde vem a assembleia, ou um estádio de futebol, onde os atletas corriam e treinavam, e corriam nas suas jornadas rumo ao seu prêmio. Então é um ambiente aqui de competição. E Paulo diz: olha, eu me vejo exatamente assim, como um atleta competindo e batalhando pelo sucesso e pela glória de vocês. Não só de vocês colossenses, mas também pelos laodicenses e por quantos não me viram face a face. Ele trabalhava pelos colossenses, mas ele trabalhava também por pessoas que ele não conhecia, pessoas que ele não havia visto pessoalmente. O apóstolo Paulo é um homem que luta e que luta incansavelmente. Este é o seu foco. E como ele luta? Ele luta em oração. É claro que se você for ler as epístolas de Paulo, você vai perceber que ele lutou de diversas formas.
O apóstolo Paulo era um homem de batalhas, não era um pastor parado, sem causa alguma, não, ele tinha uma causa e ele lutava arduamente por esta causa, e por esta causa ele sofreu muitas perseguições, muito. Mas aqui o apóstolo Paulo deixa claro que ele está lutando especificamente contra a heresia de Colossos, ele está lutando contra os falsos mestres, ele luta instruindo esta igreja por meio da sua epístola, ele luta por meio dos seus joelhos calejados em oração, em clamores, em súplicas pela igreja. O apóstolo Paulo é um homem que luta, e luta pelo benefício tanto da sua igreja, não foi fundada por ele, mas extensivamente era a igreja dele, porque a igreja era fruto do trabalho dele por meio de Epafrodito. E então o apóstolo Paulo está lutando por esta igreja. E você? Luta pela igreja aliança? Você luta pela igreja de Cristo? Você batalha pelo povo de Deus? Você sabe que orar não é uma coisa fácil. E eu não estou falando aqui de simplesmente orar porque é uma questão de tempo. Você ora muito tempo, que sua oração é longa, né? Gastar muito tempo, concentração. Eu estou dizendo porque nós vivemos uma batalha espiritual. Nós estamos em guerra e nem sempre é fácil orar. Muitas vezes Satanás, ele agirá contra nós e contra a igreja de Deus exatamente para que a igreja de Cristo não ore. Satanás vai batalhar de todas as formas para que você não tenha momentos de oração, para que você não tenha tempo de oração, para que você não reserve um momento para orar com a sua família, para batalhar com a sua família em oração. Você precisa lutar e você precisa se agonizar em oração. Isso não é uma coisa fácil, não é uma tarefa tranquila, é uma tarefa por vezes difícil, mas você precisa compreender isso. Você deve lutar em oração, você deve orar pela sua igreja, você deve orar pela sua família, você deve gastar mais tempo em oração pelos seus líderes, você deve gastar mais tempo em oração pelos seus irmãos, pelas famílias da igreja, pelos irmãos que estão debilitados, pelas sociedades internas da nossa igreja, pelas suas atividades. Você deve ser uma mulher de oração e um homem de oração. Portanto, lute em oração. Lute em oração. Não descanse enquanto você não orar. Se você não orou durante o dia, não vá para a cama antes de ter um tempo de oração na presença de Deus. Se você acordou atarefado, não vá para as suas tarefas antes de se colocar em joelhos diante de Deus, ou orar, seja no seu carro, seja na sua casa, onde quer que você esteja. Lute em oração. Lute por isso, meu irmão. Lute pela participação, por uma vida ativa, por uma vida participativa na igreja, nos cultos, nos trabalhos da igreja. Não esteja apenas corpo presente nas atividades, mas esteja na linha de frente da igreja, como um atleta na competição. Venha para participar, venha para ser parte do trabalho, e não para ser um mero espectador. Lute conhecendo sua fé, lute conhecendo para conhecer a palavra de Deus, e consequentemente conhecer a sua igreja. Você sabe por que nós nos chamamos Igreja Reformada? Você escuta tanta gente, tantos professores falando, nossa igreja é uma igreja reformada. Você sabe por que nós somos reformados? Se você não sabe, você deve conhecer, e você deve saber, você deve lutar para conhecer a identidade da sua igreja. Você tem que saber que a sua igreja é igreja reformada. E para isso você precisa lutar em oração, você precisa lutar na sua devoção à palavra de Deus, na devoção ao trabalho de Deus por meio da sua igreja. Você deve lutar para se interessar pelos seus irmãos em Cristo. É interessante porque a gente tem trabalhado aqui na igreja e enfatizado a importância de se trabalhar com missões.
a importância de se trabalhar com missões. Muitos irmãos que estão envolvidos na Secretaria de Missões e que oram continuamente pelos missionários, muitas vezes eles falam dos missionários que eles não conhecem, que eles não sabem da história desses homens e dessas mulheres, mas falam com intimidade e falam com amor. O reverendo Marcos, por exemplo, na boca dos irmãos, geralmente as pessoas falam dele com satisfação. O reverendo Itamar e tantos outros missionários que a nossa igreja apoia, ou que a igreja não conhece pessoalmente, mas apoia em oração. Quando fala, fala com amor. Isso é o que acontece quando você ora por alguém regularmente. Você passa a amá-lo e a cuidar dele, apesar da distância. Você passa a amá-lo, a cuidar dele, apesar da distância. Foi o que aconteceu com o apóstolo Paulo. Ele lutava continuamente em oração pela igreja dos Colossenses, pela igreja dos Laodicenses e possivelmente pela igreja de Herápolis. Ele estava em contínua oração e batalhava com zelo e amor por essas pessoas. Você luta pela igreja do Senhor? Você tem lutado pela igreja presbiteriana Aliança? Você é um atleta numa competição que se esforça ao máximo para que a glória não seja sua, mas seja de todos aqueles que estão contigo nesta jornada e nesta caminhada. Se você não é um crente guerreiro que luta, eu quero desafiar você a ser um homem de oração, a ser uma mulher de oração, a ser um crente apaixonado pela palavra de Deus, a ser um crente apaixonado pelos seus irmãos e dedicado devotadamente à igreja de Cristo. Como você e eu devemos trabalhar por uma igreja forte? Primeiro, lutando pela igreja. Em segundo, como você e eu devemos trabalhar por uma igreja forte? Encorajando a igreja. Encorajando a igreja. Eu li uma parábola muito interessante há poucos dias, e eu achei muito joia essa ilustração, que conta a história de um motorista que transportava uma carga de 500 pinguins para o zoológico. Infelizmente, o caminhão quebrou, e ele finalmente acenou para um outro caminhoneiro que passava. O caminhoneiro parou, e ele então ofereceu $500 para que aquele caminhoneiro, ele então levasse os pinguins para o zoológico. O homem então consertou o seu caminhão, conseguiu ali ajeitar, e ele então segue viagem para a cidade. Quando ele chega na cidade, ele encontra uma cena inusitada. Ele se depara com aquele caminhoneiro seguindo para o cinema e uma fila de 500 pinguins atrás desse homem. Ele então chega até aquele homem e fala assim: olha, mas o que aconteceu? Eu não te paguei para você levar os pinguins para o zoológico? O homem disse: olha, sim, eu levei os pinguins ao zoológico, mas como faltava dinheiro, eu resolvi trazê-los para o cinema. O que essa história nos ensina? Nos ensina que, por vezes, as pessoas não têm um senso de propósito. Elas não sabem por que elas estão fazendo e por que elas estão trabalhando. O apóstolo Paulo, ele está trabalhando incansavelmente por uma razão e por um propósito. Pelo que você trabalha na igreja? O que te motiva a fazer? Por que você vem à igreja? Por que você vem ao culto? Por que você adora a Deus? Tem uma finalidade, tem um propósito. O apóstolo, ele está deixando claro, a partir do versículo 2, qual é o seu propósito, pelo que ele trabalha. Ele diz no versículo 2, para que o coração deles seja confortado,
A palavra confortar aqui traz a ideia de encorajar, fortalecer. É o que ele está fazendo. Eu trabalho para fortalecer o coração de vocês. Esse é o trabalho de Paulo. Ele trabalha pelo fortalecimento do coração. E coração, tanto no Antigo Testamento como no Novo Testamento, tem o significado, aponta para a ideia do ser, a parte mais importante do ser humano. É a parte central das emoções e da vida espiritual humana. Se o coração é o centro da vida humana, e por esta razão Deus diz: filho meu, dá-me o teu coração, o apóstolo, como um bom pastor, ele está dizendo que trabalha incansavelmente para fortalecer o coração desta igreja. Ele trabalha para fortalecer. Este é o propósito da luta dele. A sua luta não é como alguém que está desferindo golpes no ar, sem nenhum sentido. Sua luta tem um propósito, e um propósito correto. Você precisa de um senso de propósito na vida. E o senso de propósito na vida cristã é glorificar a Deus em Cristo e forjar a Cristo na vida dos seus irmãos. E é exatamente isso que o apóstolo está fazendo ao fortalecer o coração desta igreja. Que coisa interessante é saber que o apóstolo estava lutando pela igreja e lutando para fortalecer o coração da igreja, consolar o coração da igreja. Em outras palavras, o que Paulo está fazendo aqui, além de encorajar a igreja, é dizer que ela não estava sozinha. Ela não estava sozinha no sofrimento. É bom, irmãos, quando nós sabemos que não estamos sozinhos. É bom saber que não estamos sozinhos nas nossas lutas, nas nossas batalhas. Isto é encorajador. Isto é consolador. Saber que alguém está orando por nós. Saber que alguém está gastando tempo, reservando tempo para interceder por nós. E Paulo diz: eu faço isso para que o coração de vocês seja fortalecido. Esse é um primeiro propósito de Paulo. Um outro propósito do apóstolo é para que esta igreja seja vinculada no amor. Veja, ele fala aí que ele trabalha pelo conforto do coração desta igreja e vinculado juntamente em amor, né? Para que o coração deles seja confortado e vinculado juntamente em amor. Então ele trabalha não só pelo fortalecimento do coração, mas ele trabalha para que o vínculo da igreja seja mais forte, para que o amor da igreja seja ainda mais evidente. E a ideia aqui de vincular não está apenas ligado à ideia de uma união fraternal. Vai além disso. Meus irmãos, não existe verdadeira união fraternal quando Cristo não é o centro. Não existe verdadeira união à parte da verdade. A gente não é uma igreja doutrinariamente séria, mas a nossa igreja é uma igreja bem unida. A doutrina não é a ênfase da nossa igreja, mas a nossa comunidade é uma comunidade marcada pelo amor. Esse tipo de amor, a parte de Cristo, ele não tem o valor que ele deveria ter. Porque se você der uma olhada lá no versículo 19, ele vai dizer assim: e não retendo a cabeça, da qual todo o corpo suprido e bem vinculado por suas juntas e ligamentos, cresce o crescimento que procede de Deus. De Deus. O que esses falsos mestres estavam fazendo é que eles estavam dando um outro ensino totalmente diferente. Um ensino à parte desta ligação com o cabeça que é Cristo. E Paulo está dizendo que ninguém vai crescer sem que esteja vinculado a Cristo.
O vincular aqui é a mesma palavra que nós encontramos no versículo 2. O crescimento em amor está vinculado a Cristo. Então, qual é a esfera da nossa relação amorosa, da nossa comunhão, meus irmãos? É Cristo. Cristo é o que nos une. Cristo é o que dá sentido aos nossos serviços, às nossas programações e às nossas atividades. Cristo é tudo o que nós precisamos para sermos uma igreja unida. Unida. Então o apóstolo Paulo luta para que o coração desta igreja seja fortalecido. Ele luta para que esta igreja seja unida em amor. E ele luta para que esta igreja usufrua de toda a riqueza da forte convicção do entendimento. Ou seja, ele batalha para que esta igreja tenha o pleno conhecimento de Cristo. A mesma coisa que ele já havia dito no versículo 9 e no versículo 10 do capítulo 1. Por esta razão também nós, desde o dia em que ouvimos, não cessamos de orar por vós, e de pedir que transbordeis de pleno conhecimento da sua vontade em toda a sabedoria e entendimento espiritual. O apóstolo Paulo trabalha por uma causa, e ele trabalha pelo pleno conhecimento da riqueza de Cristo, por uma convicção correta e certa nesta riqueza que é Jesus Cristo. Jesus Cristo. E ele continua, qual é o propósito disso? Para compreenderem plenamente o mistério de Deus. Qual é o mistério de Deus? Não é uma coisa oculta, guardada, um tesouro escondido, enterrado, ou um tesouro oculto numa plataforma, numa montanha distante de tudo, de todos. Não, esse tesouro está revelado, descortinado em Cristo. Jesus, no evangelho da graça, é o evangelho que está exposto para todos. E Paulo está dizendo, eu trabalho para que Cristo, esse mistério revelado, então seja plenamente conhecido por vocês. Então Paulo trabalha para forjar Cristo na vida desta igreja. E quem é esse Jesus? Por quem ele trabalha, para quem ele trabalha? Versículo 3, em quem todos os tesouros da sabedoria e do conhecimento estão ocultos. Paulo está confrontando aqui um ensino que dizia, olha, existe um conhecimento misterioso. Existe um conhecimento misterioso. Um conhecimento místico que vocês precisam buscar. E Paulo está dizendo, não existe esse conhecimento místico. Existe um conhecimento revelado. E este conhecimento é Jesus Cristo, e nele, ele é a fonte de toda a sabedoria, ele é a fonte de todo o conhecimento. Pai, você quer ser um pai sábio? Você precisa de Cristo. Mãe, você quer ser sábia? Uma mulher sábia? Você precisa de Cristo. Filho, você deseja ser um filho sábio? A fonte inesgotável do saber é Cristo, é Jesus, é o mistério de Deus, é o tesouro que Deus nos deu, não é uma pessoa só que achou. Todos aqueles que acham esse mistério, esse tesouro, todos aqueles que encontram esse tesouro, têm o prazer de fazê-lo conhecido a todos os outros. Porque esse tesouro é suficiente para você, e esse tesouro é suficiente para o outro. Ele é suficiente para nós, para os nossos vizinhos. É suficiente para todos aqueles que estão buscando uma fonte de alegria, de satisfação, de prazer. E por isso você, como cristão, deve trabalhar para que a igreja de Cristo conheça mais esse tesouro, ame mais esse tesouro e deseje mais esse tesouro. Você tem que ser um crente que trabalha incansavelmente
para que Cristo seja dia a dia usufruído pelos seus irmãos. Que tarefa preciosa nós temos, pelo que nós trabalhamos aqui. Qual é a causa do nosso trabalho? Qual é a causa do nosso labor? Qual é o combustível que nos alimenta, que justifica o nosso labor e o nosso trabalho? No coral, na SAF, na UPA, na UMP, na UCP. Qual era, irmãos? É Cristo. Cristo. Pare um pouco e responda. Qual é a tua causa? Pelo que você vive e trabalha? Quando você na sua casa ou no seu lugar secreto se afasta de tudo para um tempo com Deus, o que te impulsiona a fazer isso? O que te leva a fazer isso? Qual é o objetivo com isso? A Bíblia responde: Jesus Cristo. Ele é a fonte do saber, a razão do viver, seu combustível, sua motivação, seu alvo supremo. Você vive nele e para ele. Crianças, quando vocês ligam o PlayStation, ou quando vocês ligam o Xbox, e entram naquele jogo que vocês gostam, sei lá, Roblox, FIFA, Fortnite, não sei, o jogo da sua preferência. O que vocês querem? Qual é o objetivo primordial do jogo? Talvez zerar o jogo, fazer o maior número possível de pontos, bater recordes, ou simplesmente se divertir. Pois bem, quando vocês fazem sua devocional em casa, quando vocês vão para uma programação da UCP, os adolescentes para a UPA, as mulheres para a SAF, os homens para o UPH, ou quando vocês vêm ao culto, existe um propósito. O que eu quero dizer para você é que o nosso trabalho tem que ter um propósito. E o propósito é Jesus Cristo. É Jesus Cristo, meus irmãos. Nós podemos vir aqui e não saber pelo que estamos fazendo. Você pode sair lá da sua casa, chegar aqui na igreja, sentar nesse banco, ler a Bíblia, cantar e não saber o que está fazendo. Você pode orar todos os dias na sua casa e não saber o que você está fazendo. Você pode trabalhar na igreja e não saber o que está fazendo. É possível fazer tudo isso e não saber o que está fazendo. Pelo quê? Por que eu estou fazendo isso? Eu posso pregar aqui e posso trazer ensinos corretos e não saber o que estou fazendo, porque eu estou fazendo da forma errada, pela motivação errada, pela causa errada. A minha causa é Jesus Cristo. Eu vivo para Cristo e trabalho para Cristo. Tem uma cena interessante no filme Man of Steel, quando o Superman está lutando com o General Zod, e quando o Superman consegue destruir uma máquina que iria reestruturar a Terra, tornando a Terra numa nova Krypton, o General Zod, após a destruição do Superman, ele fala que ele vive por uma causa, e a sua causa é Krypton. Ele vive, ele morre e ele mata por Krypton. Um terrorista também tem uma causa, assim como o General Zod também tinha, mas é uma causa errada, incorreta. A nossa causa é Jesus. Ele é a fonte de toda sabedoria e de todo conhecimento. Por Ele nós vivemos, por Ele nos movemos, e para Ele trabalhamos com todo o nosso esforço, com todo o nosso labor. Você deve se perguntar, adolescente, o que você pode fazer nessa igreja para glorificar a Cristo? Você pode se
esforçar a criança para ela ser útil na igreja. Nós temos muitas áreas. O presbítero César às vezes vem terça-feira sozinho para cá, porque nós precisamos de adolescentes, de crianças, nós precisamos de todos que podem nos ajudar na parte de multimídia. Nós precisamos de gente para trabalhar em várias frentes na igreja. Mas eu quero que você venha por uma causa, porque você ama Cristo, deseja Cristo, quer forjar Cristo na vida dos seus irmãos e deseja que esse tesouro seja conhecido por todos que estão pobres e necessitados, a parte desta fonte inesgotável de sabedoria e conhecimento. Como você e eu podemos trabalhar por uma igreja forte? Lutando pela igreja, em primeiro lugar. Em segundo lugar, encorajando a igreja. Em terceiro e último lugar, como você e eu podemos trabalhar por uma igreja forte? Zelando pela igreja. Zelando pela igreja. Versículo 4 e 5. Assim digo, para que ninguém vos engane com raciocínios falazes. Pois embora ausente quanto ao corpo, contudo em espírito estou convosco, alegrando-me e verificando a vossa boa ordem e a firmeza da vossa fé em Cristo. Paulo é o homem que luta pela igreja, Paulo é o homem que encoraja a igreja de Cristo, Paulo é o homem que zela pela igreja do Senhor. Ele está trabalhando para fortalecer os membros desta igreja, mas ao mesmo tempo para alertá-la do perigo, do risco. Veja, quando Paulo escreve para esta igreja, não é que a igreja já havia se contaminado, e por isso ela precisava de um antibiótico. A igreja aqui não está precisando de antibiótico, a igreja não está contaminada, a igreja de Colossos. O que ela precisa é ser vacinada. O apóstolo Paulo, como um bom pastor, o que ele está fazendo é vacinar a igreja para que ela esteja apta a lidar com todos os ensinos dos falsos mestres. Sabe por quê, irmãos? Porque esta igreja é uma igreja que cresce, é uma igreja que vai bem, é uma igreja que está em ordem. Olha só no versículo 8 do capítulo 1, ele diz: o qual também nos relatou do vosso amor no Espírito. Olha lá no versículo 12, dando graças ao Pai que vos fez idôneos à parte que vos cabe da herança dos santos na luz. Mas veja, no versículo 5 ele diz: pois embora ausente quanto ao corpo, contudo em espírito estou convosco, alegrando-me e verificando a vossa boa ordem e a firmeza da vossa fé em Cristo. Ele usa duas palavras, boa ordem e firmeza, duas palavras num contexto militar, para dizer: a igreja vai bem, a igreja vai bem. Mas eu trabalho como pastor pelo bem de vocês. Eu trabalho como pastor para que vocês sejam habilitados contra todas as heresias. Tome cuidado. Tome cuidado. O seu sucesso hoje não implica que será o mesmo amanhã. Não descanse. Não descanse. Não fique descansando em berço esplêndido. Eu tive uma grande conquista. Hoje eu orei e estou satisfeito. Minha vida de oração é a melhor. Eu estou seguindo uma leitura bíblica sequencial. E se Deus quiser, no final do ano, concluirei as Escrituras. Tome cuidado. O sucesso de hoje não será o sucesso de amanhã. É por isso que você precisa vigiar em todo o tempo. E o apóstolo Paulo, como pastor, sabe disso. Ele sabe dos riscos que as suas ovelhas correm. E por isso, então, ele está vacinando a sua igreja e alertando o seu povo. Que cuidado amoroso. Que expressão pastoral mais bela de alguém que está trabalhando com todo o seu esforço para que a igreja não seja iludida por raciocínios falazes. O que ele está dizendo, em outras palavras, é o seguinte: olha, eu digo isto, e o que ele está dizendo?
tudo que ele já falou no capítulo 1 sobre Cristo, tudo que ele já falou sobre Cristo como a fonte da sabedoria e do conhecimento. Ele fala assim, eu digo isso a vocês, para que ninguém vos engane com raciocínios falazes, com um discurso bonito, mas mentiroso. Talvez muitas pessoas poderiam falar assim, pastor, isso é óbvio, eu não tenho problema com isso não, eu não me deixo levar por qualquer vento de doutrina. Mas muitas vezes, a mesma pessoa que pensa desta forma, é a pessoa que posta mensagens, textos de autores com pressupostos anticristãos, que apoiam políticas estranhas à verdade. Não é estranho isso? A pessoa fala assim, eu sou firme teologicamente, doutrinariamente eu estou firme, mas tem uma posição política estranha. Na internet divulga textos com textos bem escritos, ou trechos de vídeos bem elaborados, e divulgam isso. Elas não conhecem quem falou, não sabe quais são os pressupostos, e divulga isso na internet. Então, às vezes o problema não é só uma questão que a ortodoxia, ela está em xeque na igreja, um falso ensino que está chegando aqui na igreja, mas é o que você lê no Facebook, é o que você lê no Instagram, no Twitter, e o que você reposta. É isso que às vezes é o problema de muitos crentes. Eles se tornam incoerentes com aquilo que eles acreditam e com aquilo que eles fazem na sua vida semanal. Por isso que Paulo está dizendo é que ele diz tudo isso, ele trabalha e ele se esforça para que a igreja não se contamine facilmente, mas que ela permaneça como está, em ordem, em boa ordem e firmeza, na linha de frente, bem preparada, mas ao mesmo tempo como um bom soldado vigilante, pronto para qualquer tipo de investida. Então, lute pela igreja, expressando a sua preocupação com os seus irmãos, e trabalhando pela vacinação deles. Se você perceber que algum irmão tem postado, tem dito, tem feito coisas que são estranhas à nossa fé reformada na igreja, chegue até ela carinhosamente e diga, meu irmão, eu tenho orado por você, mas olha, você postou algo, ou você disse algo que me preocupa, isso pode ser perigoso. Tudo com amor, com a finalidade de fazer com que Cristo seja mais evidenciado na vida das pessoas. Você trabalha devotadamente por uma igreja forte? Eu quero te convidar a trabalhar devotadamente pela Igreja Presbiteriana Aliança, para que ela seja dia a dia mais forte. Como? Lute pela igreja, encoraje a igreja. Veja, você não vai encorajar a igreja sendo um ranzinza. Você não vai encorajar a igreja se você não se alimenta espiritualmente. Não vai encorajar a igreja se você não vem para o culto, se você não é fiel às atividades. Você não vai encorajar a igreja se você não ora, se espiritualmente você é vil, você é vazio e improdutivo. Você não vai encorajar a igreja se você não ama Cristo, se você não deseja Cristo, e se você não centraliza a Jesus na sua vida. Se você quer encorajar a igreja, então ame a Jesus, viva Jesus, glorifique a Cristo, trabalhe nele, trabalhe por ele, viva para ele. Ele é a sua causa, ele é o motivo da sua devoção. Que o seu senso de propósito seja o correto. Faça o que você tem de fazer, com a motivação e com o propósito certo. A glória e o louvor de Jesus Cristo, a suficiência de Deus para a nossa vida. Que Deus nos abençoe, que o Senhor nos ajude, hoje e sempre, para a sua glória. Amém.